Olá pessoal, bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante dentro do processo de CRO e de qualquer trabalho que você for realizar no ambiente digital, seja um site, seja um aplicativo, enfim, o que quer que seja. O processo de Web Analytics é extremamente importante, é essencial para que você consiga desempenhar um trabalho profissional. Bom, vamos aqui com alguns conceitos. O Web Analytics é o processo de coleta, monitoramento e análise dos dados de tráfego, navegação e interação dos visitantes de um site. Bom, com isso a gente quer dizer que os softwares, sistemas, serviços de Web Analytics conseguem fornecer ao proprietário ou administrador de um site uma visão muito exata, muito precisa de tudo o que acontece dentro do seu aplicativo, do seu site, do seu ambiente ali digital, e também informações sobre o público e o seu comportamento dentro do sistema. Então, dentro do ambiente digital, onde a gente tem a possibilidade de acessar todos esses dados para entender como os usuários se relacionam com as nossas páginas, o profissional dessa área não pode, de forma alguma, negligenciar esse recurso, porque sem ele, o seu trabalho tem um nível completamente diferente. O trabalho na web, com Web Analytics, está num patamar muito superior ao que seria sem esse tipo de serviço. Então, o Web Analytics visa compreender o perfil e o comportamento dos usuários, no caso da nossa disciplina, para embasar o processo de CRO. Como a gente já disse antes, não existe CRO sem Web Analytics. CRO é uma ciência, e essa ciência é baseada em dados analíticos, estatísticos. Então, não existe CRO sem Web Analytics. O Web Analytics entra antes de se fazer CRO, durante a execução dos trabalhos, e depois, para monitorar os resultados, é impossível se fazer CRO sem esse recurso. Então, confirmando o que a gente acabou de dizer, a gente pode dizer, sem nenhum exagero, que não existe CRO sem dados de Web Analytics. Por quê? Porque os dados são justamente o ponto de partida para a elaboração das hipóteses que vão embasar as melhorias de um site. São os dados que fornecem hipóteses para nós. A gente falou também na introdução que testes perdedores podem acontecer. Mas, se você não usa o Web Analytics na sua proposição de hipóteses, você vai ter muito mais testes perdedores. Quando você usa o Web Analytics da forma certa, da forma adequada, o seu índice de testes vencedores vai ser muito mais alto e o seu resultado, consequentemente, vai acompanhar essa performance. E a gente tem uma frase que é um mantra dos profissionais de Web Analytics, que é In God we trust, all others must bring data. Ou seja, em Deus a gente acredita, todos os outros devem trazer dados. Leve isso aqui para o seu trabalho de CRO, porque só com dados você vai conseguir fazer um bom trabalho. Bom, indo um pouco mais para a prática, vamos falar de ferramentas, ok? Vamos fazer uma introdução aqui, nós vamos mostrar algumas ferramentas que são clássicas dentro do trabalho de CRO, voltada para o Web Analytics, e a primeira delas é o famoso, clássico Google Analytics. É muito provável que a maioria de vocês já conheça, já use o Google Analytics, então não é necessário falar muito da importância dessa ferramenta. Quem usa sabe o quanto ela traz de dados e informações sobre um site. Essa é uma tela do Google Analytics, dentro da aba de público-alvo, como vocês estão vendo aqui, dá uma descrição do público-alvo. É um exemplo de qual é a visualização que você tem quando você abre o Google Analytics. Nesse menu aqui da esquerda existe uma série de informações que é necessário explorar. O Google Analytics é uma ferramenta muito completa e a gente não pretende ensinar a usar essa ferramenta nessa disciplina porque demanda muitas horas e o nosso foco não é exatamente esse. Mas se você quer ser um profissional de CRO, e não só de CRO, um profissional web em quase todas as áreas, você vai precisar saber o Google Analytics, então procure estudar essa ferramenta. Algumas informações sobre o Google Analytics. Ele é a principal ferramenta de Web Analytics do mundo. Ele é usado por
cerca de 55% de todos os sites da internet, ou seja, mais da metade de todos os sites que existem na web usam o Google Analytics como uma ferramenta de Web Analytics, como uma ferramenta para entender o comportamento dos usuários ali dentro daquele ambiente. A versão gratuita fornece relatórios altamente avançados. A versão gratuita do Google Analytics ela é muito boa, não por acaso, 55% dos sites da internet usam a ferramenta. Você tem uma solução altamente eficaz no modelo gratuito. E a ferramenta é capaz de fornecer um entendimento muito preciso do perfil do público e do seu comportamento dentro do site. E é isso mesmo que acontece. Com o Google Analytics, você consegue entender quem é o seu público, ele traz informações demográficas, você consegue entender como ele interage com as suas páginas, como as páginas interagem entre si, como elas se complementam, e uma série de outras coisas que você precisa explorar a ferramenta para conhecer cada vez mais. Bom, aqui do lado esquerdo você vê os menus principais de navegação. Nessa área você tem informações sobre o site em tempo real, aqui na visão geral. Esse é um site que não tem tanto tráfego assim, então não vai ter muitas informações em tempo real, mas aqui ele está dizendo que existem 3 usuários ativos no momento e já começa a dar algumas informações analíticas. Por exemplo, está me dizendo que eu tenho 67% de usuários em dispositivos móveis e 33% no computador, ou seja, são 2 usuários, se eu tenho 3 no total, tenho 2 por celular e 1 em um desktop. Ele mostra as páginas que estão ativas no momento, aqui no canto inferior direito. A localização dos usuários, aqui provavelmente tem uma pessoa de Curitiba, uma de São Paulo e outra de Recife. E assim por diante, você tem uma série de informações aqui. Você pode detalhar, por exemplo, as localizações aqui. Eu saquei aqui pelo lugar do mapa. Ele inicia por país, se eu clicar ele me dá as cidades. Exatamente, próximo, né? Belo Horizonte, Cabo de Santo Agostinho é bem perto ali de Recife, Paranaguá, no interior do Paraná. Enfim, informações em tempo real. Informações sobre o público-alvo, é onde a gente tem até mesmo dados demográficos, como, por exemplo, a idade, aqui já não é mais tempo real, ok? De acordo com o período que eu defini aqui na parte superior. Vamos ver onde é que está. Bom, não está visível aqui nesse momento. Aqui eu posso definir o período, 28 dias. Então vamos pegar aqui algumas informações do público-alvo, informações demográficas, dados demográficos. Por exemplo, eu tenho a idade das pessoas que navegam pelo meu site nos últimos 28 dias, como eu marquei aqui a data, o período que eu gostaria de ver, 45% feminino e 54% masculino. E aqui tem outros dados demográficos que são, no caso, interesses e a idade. Você tem uma série de informações aqui sobre a interação com o site, se são novos visitantes ou se são visitantes antigos que retornaram, que tipo de tecnologia que eles usam. Esse item é muito importante. Se você que tipo de dispositivo o seu público usa para navegar no seu site. No caso, eu tenho uma lista aqui dos principais dispositivos móveis, no caso, né? Aqui estão os principais dispositivos que foram usados. E nesse item, uma informação super importante, que é sobre se as pessoas estão navegando por desktop, ou por celular, ou tablet. Então, no caso, esse site teve 53% de visitantes por desktop e 45% por celular, mobile, como a gente chama. Nesse outro menu você tem informações sobre as fontes de origem de tráfego. É outra seção super importante.
aqui você pode saber, por exemplo, quais os canais que estão atraindo mais visitantes para o seu site. No caso, esse site tem 89% de visitas orgânicas, ou seja, vem da busca do Google, 10% de visitas diretas, que a pessoa digita o endereço no navegador, e somente 4 visitas de redes sociais e 3 de sites de referência. E assim por diante. Existe uma série de dados disponíveis aqui. No caso de um e-commerce, esse item conversões é extremamente importante. Aqui que você vai monitorar todas as transações que estão ocorrendo no seu site. Enfim, essa é uma visão geral do que existe disponível no Google Analytics. Novamente, estudem muito essa ferramenta, ela é essencial para o seu trabalho. Aqui a gente tem um exemplo bem prático de como utilizar o Google Analytics para gerar uma hipótese de teste. Essa tela está disponível dentro do Google Analytics, ela é um fluxo de navegação. Então, aqui você tem 1.400 pessoas que estão numa determinada página, que faz parte de um funil, que é o carrinho. Dessas 1.400 pessoas, 78,5% abandonaram a navegação e não seguiram adiante para a próxima página. Sobraram 301 pessoas no funil. Dessas 301 pessoas, 52,5% desistiram da navegação nesse ponto e abandonaram. Então, passaram 144 pessoas para a página de pagamento. Dessas 144, 70,83% desistiram saíram desse funil no momento do pagamento, não concluíram o pagamento, certo? Então aqui nós temos 3 números que podem nos dar informações muito importantes. Você olhando para esse funil, você pode julgar que a página do carrinho tem um número de saídas, um índice de saídas maior do que as outras. É uma hipótese que essa página tenha problemas de usabilidade. Você pode considerar isso como uma hipótese de teste e rodar aqui dentro da sua página de carrinho algum tipo de ferramenta, como o Hotjar, para identificar problemas de usabilidade que podem estar fazendo as pessoas abandonarem nesse ponto. Essa é uma hipótese plausível. Você também precisa considerar que você precisa fazer uma comparação com o seu nicho de atuação, com a sua indústria. A página de carrinho pode ser uma página onde exista mesmo mais saídas, seja normal. Então você pode embasar melhor a sua hipótese comparando com outros sites do mesmo segmento. Caso isso não seja verdade, então a gente poderia concluir que essa página tem algum problema. Ou problema de usabilidade, ou um problema de copywriting, que não está suficientemente persuasiva. Enfim, esse tipo de situação, esse tipo de problema, você vai conseguir identificar através de uma outra ferramenta de analytics, que é o Hotjar, que a gente já falou um pouco dela também. E vamos falar mais. Ok? Então, a gente acabou de ver uma forma de identificar uma hipótese de teste se embasando em dados. E é isso que você precisa fazer como profissional de CRO no seu dia a dia de trabalho. Ok, pessoal, então com esse exemplo a gente encerra essa aula do Web Analytics. Mas é só a primeira parte, a gente vai ter mais uma aula sobre esse assunto, ele realmente é muito importante para o nosso trabalho de CRO. Na próxima aula, a gente vai continuar falando desse assunto e a gente se vê lá.